Vamos lá, pessoal. Vamos usar o segundo tópico da parte de hoje. Corrente elétrica. Certo? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte. Hoje, vida moderna, a gente não consegue mais viver sem equipamentos que consomem energia elétrica. E por isso a gente tem que produzir essa energia elétrica. Então, a humanidade vai sempre demandar uma grande quantidade de energia que deve ser fornecida, certo? Para poder alimentar todos esses equipamentos que hoje estão à nossa disposição. E aí a primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: para eu poder estudar eletrodinâmica, eu tenho que entender que existe uma coisa chamada fontes de tensão. O que são fontes de tensão? O que nós chamamos de geradores. Eles vão transformar alguma forma de energia em energia elétrica, criando assim uma diferença de potencial, ou melhor, uma diferença de níveis de energia. Beleza? Então, sem essas fontes de tensão, é impossível que a gente possa ter a corrente e todos os fenômenos que nós vamos estudar a partir daqui. Esses geradores, basicamente, são os seguintes. O primeiro é um gerador químico. O que é um gerador químico? São as pilhas e as baterias. Certo? Eles vão converter energia química em energia elétrica. Uma coisa importante que muita gente não sabe é que o nome pilha recarregável é uma jogada de marketing da indústria para vender gerador. A pilha recarregável, como a indústria chama, não existe. Que na verdade é uma bateria. Pilha não recarrega. O que recarrega é bateria. Certo? Beleza? Então não existe pilha recarregável. Foi uma jogada de marketing. Foi um nome dado pela indústria para vender bateria. Seria mais fácil a população comprar a ideia de uma pilha recarregável do que comprar a ideia de um novo elemento chamado bateria. Joia? Então, qual é a diferença entre uma pilha e uma bateria? A pilha, a reação química é irreversível. Isso é, depois que ocorre toda a reação, a pilha tem que ser descartada. A bateria, a reação química, ela é reversível. Então, depois que ocorre, você pode, ela descarrega, você consegue recarregar. Infelizmente, existe uma quantidade de recargas, certo? Por isso é que as baterias não são ilimitadas. É por isso que os celulares, por exemplo, hoje em dia que são blindados, eles têm tempo de vida, certo? Só que normalmente o tempo de vida eles se tornam obsoletos. Gerador luminoso. O que é o gerador luminoso? São as placas fotovoltaicas. Joia? Isso vai ser na verdade não é uma reação, é um efeito chamado efeito fotoelétrico. Certo? Onde, quando a radiação incide sobre a placa, essa radiação, ela vai arrancar elétrons da placa, gerando assim uma diferença de potencial. E o terceiro tipo de gerador, que é o mais usado, e que existe uma infinidade de situações, é o gerador mecânico, onde ele vai utilizar o movimento para fazer com que uma turbina, certo,
transforme energia cinética, energia de movimento, que é uma das formas de energia mecânica, em energia elétrica. Você vai encontrar o mesmo gerador que é usado nas pás de um catavento, numa usina, um gerador eólico, é o mesmo sistema que é usado na hidrelétrica, ou numa termoelétrica, ou numa termonuclear, certo? Então, todas essas formas aí são geradores mecânicos, certo? E o que seria a corrente? Nós vimos a diferença entre condutor e isolante, não foi isso? O condutor conduz a eletricidade, conduz os elétrons livres, permite que ele flua. O isolante não permite. Então a corrente só existe em condutores. Um condutor, quando em equilíbrio, as partículas estarão em movimento caótico. E esse condutor pode ser um condutor metálico ou um condutor não metálico, um condutor iônico, como a gente chama. Aqui vai encontrar os metais, portador de carga seriam os elétrons livres, e o segundo exemplo ali em cima seria os íons. E daí vocês vão encontrar nas soluções iônicas, que é o que tem dentro de uma bateria, dentro de uma pilha, ou em lâmpadas fluorescentes, por exemplo. O raio, a descarga de um raio, é uma corrente iônica, certo? Quando é que o raio ocorre? Quando o ar fica ionizado. Ele deixa de ser isolante, porque o ar é isolante, né? Senão ele vivia levando choque, né? Certo? Ele é isolante, mas ele pode ser ionizado se houver uma grande diferença de potência. Mas, quando eu gero essa diferença de potencial, que é o que nós chamamos de DDP ou tensão, veja o que acontece. Aquele movimento aleatório se torna um movimento bonitinho, onde elétrons, todos eles se movimentam simultaneamente no mesmo sentido. E que sentido seria esse? A gente vai chegar daqui a pouco. O elétron ele tende a se afastar do menos e se aproximar do mais, não é isso? Então o elétron se movimenta do menor potencial para o maior potencial, do menos para o mais, certo? Já a corrente iônica, você tem os cátions, que são positivos, e os ânions são negativos, e eles ficam com movimentos contrários. Os cátions se movimentam do mais para o menos, e os ânions se movimentam do menos para o mais. Beleza? Portanto, o que é a corrente? A corrente nada mais é que um movimento ordenado de carga. E como é que você obtém uma corrente? Gerando uma diferença de potencial. Uma diferença entre níveis de energia. Eu não gosto muito de fazer esse exemplo, mas vou fazer. Imagine que eu tivesse um cano tampado nas duas laterais com água dentro, mas não completamente cheio. Se ele estivesse aqui na horizontal, a água estaria aparentemente em repouso, não é isso? Mas as moléculas de água estariam se movimentando desordenadamente, correto? Se eu levantar um lago, eu crio um desnível, não crio? O que é que vai acontecer? A água vai fluir do maior para o menor. É isso que vai acontecer com a corrente. Pense na corrente como sendo um fluxo de água dentro de um cano. É importante, para que haja esse fluxo, tem que haver um caminho para ser percorrido. É por isso que se eu chegar e
desligo o interruptor, eu vou estar o quê? Interrompendo o caminho. Vou estar abrindo o caminho. É como se eu fizesse uma barragem ali. Simplesmente a água para de andar. Então a corrente também para de andar. Joia? A corrente vai seguir contrário que os arrastos, tá? Chegar lá. Um segundo. Então seria esse movimento ordenado de carga. E aí a gente tem que pensar na corrente. Em quê? Intensidade. Qual é a intensidade da corrente? A corrente nada mais é que um fluxo de carga. Então a intensidade seria a intensidade desse fluxo. E como é que eu meço a intensidade desse fluxo? Calculando a taxa, certo? Com que a carga é transferida. Então, o fluxo seria calculado através dessa taxa de transferência. Correto? Para calcular a corrente, então, é só fazer o seguinte: pegar a quantidade de carga que está atravessando um ponto do condutor, uma secção do condutor, e dividir pelo tempo que ela leva para passar. Você pode pensar, por exemplo, um engenheiro de trânsito calcula a corrente de carro. O engenheiro elétrico calcula a corrente de carga. Qual é a diferença? Só os elementos são diferentes, mas a ideia é a mesma. Certo? Um engenheiro hidráulico vai calcular o quê? A vazão. Que também nada mais é do que um fluxo de água. Então todos eles são calculados do mesmo jeito, é pegar o que vai fluir e dividir pelo tempo que leva para fluir. Lembrando que na aula passada a gente viu que carga é N vezes zero, onde N é o número de elétrons e é a carga elementar. Tá. Beleza? Tranquilo? A unidade é o coulomb por segundo e vai ser exatamente o ampere. Uma coisa importante que eu queria que vocês anotassem aí. Quando eu falei que Q é igual a M vezes E, isso aí é válido para a corrente iônica, que é elétrons se movimentando, é a corrente nos metais. Correto? Mas se for a corrente iônica, for íons, a gente viu que tinham íons positivos andando para um lado e íons negativos andando para o outro. Eu vou pegar qual? Os dois. O M vai ser a quantidade total de íons, independente se ele é positivo ou negativo. É a quantidade total de íons que está atravessando o condutor. Certo? Então, M seria a quantidade total de íons que está atravessando o condutor. E ainda tem que tomar cuidado para ver se esses íons têm a mesma valência. Por exemplo, se é mais e menos, porque pode ser, se for 2 mais e 1 menos, você tem que fazer separadamente e calcular os módulos e somar o todo. Beleza? O sentido da corrente, por convenção, o sentido da corrente é contrário ao sentido real. Então, o sentido real seria esse aqui, o sentido dos elétrons, e o sentido da corrente vai ser o sentido dos prótons andando. Só que próton não anda, que podem andar é átomos, mas próton. Então, o sentido da corrente seria o sentido que a carga positiva poderia andar. Portanto, seria do polo positivo
para o polo negativo. Isso é, esse polo aqui, ele é positivo, e esse polo aqui, ele é negativo. Então, ele sempre vai do mais para o menos da bateria. Beleza? E aí, você vê nessa animaçãozinha os elétrons andando no sentido. E o sentido convencional seria o sentido que os prótons estariam andando. Tipos de corrente. Não, só um minuto. Não, coloca. Tipos de corrente. Você tem a corrente contínua. O que seria a corrente contínua? É uma corrente onde o sentido de movimento dela é sempre o mesmo. E ela pode ser contínua, constante, quando o sentido, o valor dela não muda. Esse tipo de corrente a gente encontra em equipamentos eletrônicos. Certo? Então, por exemplo, a corrente que vai fluir no celular durante o funcionamento dele é sempre a mesma. E a corrente pulsante. Essa aqui você vê muito naqueles que eu acho horrível, eu não sei porque as pessoas usam aquilo dali. Eu fico ceguinho. Aquela farol que o pessoal bota em bicicleta que fica piscando. Certo? Ele bota aquele negócio para ser visto e esquece que pode implantear as pessoas. E cerca elétrica seria alternada, né? Ou daria cerca elétrica é alternada. E a cerca elétrica tem uma coisa bem interessante. Ela tem uma tensão muito alta para que ele possa levar o choque só se aproximando dela. Certo? E não seja o choque de matar, nem de pegar fogo na vida. Ele trabalha com um tipo de tensão só para gerar o susto. É mais susto do que qualquer coisa. Certo? E a corrente alternada é o que a gente tem nas nossas residências. Certo? Ela fica alternando. Olha aí a simulação. Ela fica indo e voltando. Indo e voltando. Essa corrente é dessa forma pela forma de geração dela. Certo? Ela é gerada exatamente pelo gerador mecânico. A pilha e a bateria e a placa fotoelétrica geram corrente contínua. Certo? Já os geradores mecânicos geram corrente alternada. Vocês perceberam que nesses últimos anos houve o sistema solar se tornou bem mais barato, né? Não foi? Por quê? Por causa de uma invenção muito simples. Eles hoje em dia não utilizam mais bateria. Os primeiros sistemas solares, eles utilizavam bateria. Eles tinham, além das placas, vocês tinham que comprar imensas baterias para armazenar aquela energia para poder ser usada no ambiente. Hoje, você não armazena nada. Você, durante o dia, ela está produzindo muito mais do que você precisa e todo o excesso é distribuído para a concessionária de energia. Certo? E aí, durante a noite, quando você vai, não tem produção, a concessionária lhe der, bom,
e no final do mês ela fecha a conta. Ah, interessante, se você consumir mais do que produziu, ela vai lhe cobrar. Mas se você consumir menos do que produziu, ela vai deixar como crédito para você e você tem um ano para usar. Se um ano você não usar, você perde. Isso é, para lhe cobrar, ela lhe cobra, mas para lhe pagar de volta, ela não lhe paga. Não haveria nenhum valor mínimo no caso da linha, de utilizar a linha? Tem um valor, uma taxa de utilização do sistema, que se eu não me engano é R$27. Irrisório, quase. Certo? R$27. E pronto. Entendeu? E tem essa ideia de, agora, o ruim é exatamente isso. Por exemplo, se você, não adianta você botar uma carga imensa, você tem que fazer um cálculo bem feito, certo? Para que você tenha uma carga que não gere muito sobra, porque se gerar muita sobra, Aí, parece que você pode botar 2 casas no caso. você pode botar N casas. Interessante. Porque aí botar num painel desse você pode dividir com a família toda. Exatamente. Ou mesmo, como é no meu caso mesmo, que eu tenho pontos comerciais alugados, eu estou negociando para colocar para todos os pontos. Eu vou comprar a conta deles. E aí eu vou ganhar o possível uma selva para eles. Aí é só a taxa mínima no caso. Eles pagam a taxa mínima e 80% eu dou um desconto de 20% para eles da conta. Eles pagam 80%. Só que pagam a mim, não a selva. Certo? É um jeito. Então seria assim a corrente alternada. O nosso foco não vai ser a corrente alternada, certo? O nosso foco vai ser corrente contínua. Na verdade, a gente não vai falar nem corrente alternada nem contínua, a gente vai falar em corrente. E vai resolver os problemas de corrente, certo? E aí eu fiz esse quadrozinho que eu não sei se eu coloquei na apostila. Peguei na internet isso aí. Então vocês podiam até tirar uma foto desse quadrozinho se quiserem. É só o que eu falei, né? Só um resumozinho do que eu falei. Corrente contínua não altera o sentido do fluxo de carga. Corrente alternada altera o sentido do fluxo de carga. Certo? Quem produz corrente contínua? Eu botei isso aqui para vocês agora. Pilhas, baterias, dínamo, energia fotovoltaica, que era, e fontes retificadoras de corrente, que é a sua fonte celular. É uma fonte retificadora de corrente. Ela pega a corrente alternada da tomada e retifica para a corrente contínua do celular. Certo? Exemplo de corrente alternada: usinas elétricas, geradores de energia, alternadores e inversor de corrente. Ali foi a grande invenção que teve. Talvez seja uma das peças hoje em dia mais caras das placas fotovoltaicas. Não são nem as placas, esse inversor. Certo? É ele que vai exatamente transformar a corrente contínua das placas em alternada e mandar para a rede. E de noite ele faz o inverso, chamado de inversor de corrente. Certo? O inverso é uma fonte retificadora, né? Onde são utilizadas as correntes contínuas? Em circuitos eletrônicos, isso é celular, televisão, vídeo, som, escambau todo que você imaginar que usa energia, computador, notebook, tudinho, são eletrônicos. Circuitos de baixa tensão, que são exatamente esses. Geração de energia solar e linhas de transmissão marítimas. São correntes contínuas. Correntes alternadas. Transporte de energia, linhas de transmissão normal. Circuitos elétricos, aqui, e circuitos de alta tensão. Certo? Quando é que podia ser cobrado isso aí? Questão teórica do Enem. Beleza? Tranquilo? E aí, vamos fazer 3 exemplozinhos aí.
Só um minutinho para a gente poder. Exemplo 1. Um fio condutor de secção constante é percorrido por uma corrente de 4 amperes. O número de elétrons que passa por uma secção desse fio em 1 minuto. Vamos lembrar, pessoal, 1 minuto é o quê? Sempre no sistema internacional, viu? Então, nada de minuto, por enquanto, nada de hora. Tá joia? Por enquanto. Ele diz que a carga elementar é 1,6 vezes 10 a menos 19. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente lembrar que corrente é carga sobre tempo. Mais carga é N vezes zero. Correto? Se você quiser calcular a carga e depois calcular o N, fazer em 2 etapas, sem problema. Mas se você quiser juntar essas equações, dá no mesmo. Porque, ó, quem é carga? É I vezes corrente, só fazer meios extremos. Correto? Mas carga é igual a N vezes. Então eu posso dizer que I vezes delta T é igual a N vezes zero. Posso ou não posso? Então posso dizer que 4 vezes 60 é igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então posso dizer que N é 240 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. 240 dividido por 1,6 é a mesma coisa ser 2.400 dividido por 16. 2.400 dividido por 16 é 150. Então, N seria 150. E a potência, quando ela vai do denominador para o numerador, ela troca o sinal do expoente. Teria que botar mais um ali, seria 10 a 20. Porque foi 16 dividido por 2. Ah, não, tá certo. Aí dá 1,5 vezes de 10 a 21. E aí o que vai acontecer? Essa resposta aqui não tem ali. Por quê? Porque as respostas ali estão em notação científica. Para eu colocar em notação científica, eu tenho que pegar a vírgula e andar 2 casas. Correto? 2 casas significa somar 2 aqui. E somar 2 aqui significa ficar 1,5 vezes 10 a 21. Que é a letra A. Correto? Beleza? Ótimo.
Segunda questão. É 2. Uma coisa, na verdade, o primeiro parágrafo é inútil. É só contexto. Beleza? Mas é o seguinte, drones vêm sendo utilizados por empresas americanas para monitorar o ambiente subaquático. Esses drones podem substituir mergulhadores, sendo capazes de realizar mergulhos de até 50 metros de profundidade e operar por 2 horas e meia. Considere um drone que utiliza uma bateria com uma carga total de 900 miliampere hora. Uma coisa importante antes de eu continuar, isso aqui é uma unidade de carga. E eu vou ter que transformar isso aí para Coulomb. Não pode fazer direto, não. Hã? Não poderia fazer direto mesmo nas respostas estando tudo com miliampere. Poderia. Nessa aqui a gente pode fazer alguma coisa. Se o drone opera por um intervalo de tempo de 90 minutos, a corrente média fornecida pela bateria nesse intervalo de tempo é se vocês perceberem nas alternativas, as alternativas estão em miliampere. Aqui tem uma pequena inconsistência, que é a unidade de corrente ou a unidade de tempo. Mais fácil pensar na unidade de tempo. 1 hora são 60 minutos. 90 minutos seria 1 hora, Meia. mais 30, 1 hora e meia. Então isso aqui seria 1,5 horas. E aí fica consistente. Por quê? Corrente é carga sobre tempo. Então seria 900, ou desculpe, 900 Dividido por 1,5. dividido por 1,5, 600. que dá 600 mili. Ampere. Numa dessas no vestibular, se a gente visse assim, não reconhecesse as unidades, poderia tentar só transformar para cortar e ver se batia? Porque no caso vai por eliminação, ver o que está no gabarito e... É que na verdade o que a gente vai fazer, o que a gente sempre diz em relação à unidade, né? A unidade, ela é consenso. Os vestibulares, não só o Enem, como qualquer um, gostam muito da parte de unidades. Mas unidade é bom senso. Vai ter hora que a gente vai trabalhar só no sistema nacional. Vai ter hora, certo? Que a gente pode ser mais maleável. Professor, como é que a gente sabe quando transforma, por exemplo, de minuto para hora para segundo? Dependendo do que você queira fazer. Por exemplo, se eu quiser trabalhar com segundo, eu posso também. Mas aí eu teria que passar a corrente ou a carga para a curva. Entendeu? Pela questão aqui embaixo está dizendo que seria multiplicar por 3,6 no caso. Exatamente. A questão de baixo está dizendo que 1 miliampere é 3,6 coulombs. Por quê? O que é 1 miliampere? 1 miliampere, vou fazer aqui. 1 miliampere hora. É como fosse miliampere vezes hora, correto ou não? Hã? O que é miliampere? É milésimo. Então 1 miliampere
é 0,001 ampere. Então esse milho seria 10 a menos 3. Correto? E o que é uma hora? Uma hora são 60 minutos. E 60 minutos são 3.600 segundos. Correto? E na hora que você multiplica esse número por esse produto é muito fácil ser feito. Por quê? Quantas casas decimais eu tenho aqui? 3. É só você chegar e botar as 3 casas decimais aqui, ó. É como se eu andasse 3 casas para um lado, 3 casas para o outro. Correto? E aí ficou o quê? 3,6 ampere vezes segundo. Correto? Ampere vezes segundo. E o que é ampere vezes segundo? É coulomb. Então, 1 miliampere-hora é 3,6 coulombs. Certo? A questão de baixo deu, a de cima já não deu. E, na verdade, é um valor... Daria para ser deduzido. Exatamente. Certo? E aí, vamos para a próxima questão. Provavelmente é a mesma coisa. Tem um texto imenso aqui, mas provavelmente o primeiro É só o último parágrafo que importa. e o segundo parágrafo não serve para nada. Aí só vai para o terceiro. Primeiro e Certo? segundo é só para confundir. É só para confundir. O que é que diz aí o primeiro parágrafo? Ele fala: ainda em fase de teste, uma bateria de grafeno para celulares é capaz de carregar toda a sua carga em um tempo muito menor que as baterias de íon lítio, além de ter uma vida útil muito maior. Certo? O pessoal fala muito nisso. Se isso for verdade, pessoal, o Brasil está feito, né? Só não está mais feito porque, infelizmente, ele vai vender o grafeno. Não vai vender a bateria de grafeno. Certo? O correto seria ele vender a bateria de grafeno, porque aí ele estava feito. Porque quando você vende tecnologia, você agrega valor. Você vende só a matéria-prima, você não agrega nada. Você vai vender não sei quantas toneladas de grafeno para comprar 2 baterias depois. Ele pode ser reabastecido em cerca de 15 minutos. Tempo que uma bateria de íon levaria, de íon conseguiria cerca de 20% da carga total. O grafeno é uma forma de carbono. É um material interessante para a facilidade de conduzir eletricidade, por ter uma grande resistência, durabilidade e flexibilidade. Porém, por enquanto, o grafeno é um material extremamente caro e de trabalho, e se trabalhar e produzir em larga escala. Utilizando como base carga máxima da bateria. Eu disse, utilizando como base a carga máxima da bateria, que é de 6.000 mAh, qual a intensidade da corrente da carga elétrica que essa bateria, saindo por 100% para 10%, fornece para o funcionamento de um celular que foi utilizado por 6 horas. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Qual é a carga da bateria? Da questão 3? 6.000. 6.000. Quando está com 100%.
aqui tem uma pegadinha, viu? Se a pessoa não lê direitinho, vai dançar. Ele quer só 5.400. Na verdade, ó, a intensidade da corrente, ele quer saber quem é a corrente média, né? Então não é a instantânea. Sabendo que um período de tempo de 6 horas, né? Ela passou de 100 para 10%. Então, na verdade, a carga não é 6.000. 6.000 é a carga total. O que fluiu somente foi 90% disso. 90% de 6.000 é 5.400. E aí vocês podem fazer direto. I é Q sobre delta T. I é Q sobre delta T. I é 5.400 sobre 6. I é 900, não? Não, é 900, porque é miliampere. 900? Aí tem miliampere, lá tem ampere. Vezes 10 900 miliampere. hora. Só que as alternativas Tá. estão todas em ampere. E para você passar para ampere, você tem que andar 3 casas. Então seria 0,9 ampere. Que é a letra D. devidade. Tranquilo? Tranquilo? E aí? Alguma complicação? Não. Não, né? Se for saindo os valores todinhos também dava para ir simplificando tudo no caso. Se botasse 60, os 3.6 você cortava tudo no fim das contas. Seguindo a pergunta que teve aqui, como é que eu sei se eu vou passar para a segunda ou para a hora? A gente pode usar a seguinte regrinha, certo? Bem fácil. Se eu estiver trabalhando em Coulomb, ampere Coulomb por segundo. Então eu tenho que trabalhar o tempo em segundo, certo? Mas se eu estiver trabalhando com a carga em miliampere hora, posso trabalhar o tempo em hora. Aí você pode usar isso como regra. Em outras palavras, minuto ele não vai usar nunca, né? A não ser se aparecer como pegadinha, não me lembro de ter visto, não. Miliampere minuto. Nunca vi, não. Nesse tipo de caso a gente tem que saber então a unidade fundamental de cada coisa, o que seria um coulomb, o que seria um newton, o que seria um joule. Na verdade, os livros antigos, os livros da minha época, certo? Que hoje em dia nenhum livro desse tem, pelo menos eu nunca mais vi nessas coleções novas, existia uma coisa chamada equação dimensional, que você trabalhava exatamente as equações sem as dimensões. E aí você obtinha qualquer unidade a partir dessas equações dimensionais. Era muito massa esse assunto. Acho que teve um professor de física do Denmark que tentou fazer isso, deu uma aula disso só e pronto. Os meninos hoje em dia não querem memorizar a coisa. Certo? Era muito bom esse assunto. E mais, você não só obtinha a unidade, você chegava na equação também, a partir dela. Então você chegava em qualquer grandeza física, partindo das 7 unidades fundamentais. Só que não tem mais esse capítulo, não existe mais. Não está sendo, acho que nem cobrado. Você poderia dar alguma aula extra disso, só de reforço depois? Talvez alguma. Pode ser, eu posso montar pensar, talvez até um dia de sábado, ou até alguma coisa online, entendeu? Você não tem que vir. Certo? Lá em casa eu tenho mesa digitalizadora, isso eu posso dar aula online tranquilamente, é só botar o celular para me gravar
Isso que sai tudo na tela de vocês, né? Certo? Então vamos lá. Opa. Aqui. E aí, continuando nossa aula, ainda está a parte de tipos de corrente. Uma propriedade importante é o seguinte: qualquer que seja o tipo de corrente, eu posso representar o diagrama dessa corrente. Só que esse diagrama possui uma propriedade muito importante. Qual é? É que a área compreendida entre a curva e o eixo dos tempos, certo? Veja que aí eu botei uma figura genérica, pode ser qualquer figura. Eu quis botar assim. Não vai aparecer uma figura doida dessa para vocês, não. Vai aparecer o quê? Retângulo, triângulo, quadrado, trapézio. Certo? Pegar a área todinha, no caso, né? Que estaria embaixo de um Tem trapézio. que ser todinha, da curva até o eixo. Certo? A gente no primeiro semestre trabalhou alguns assuntos que tinham essa propriedade de área. E muita gente perde a questão porque calcula da curva até um ponto e não até o eixo. Tem que ser da curva até o eixo. Certo? E aí, se a figura ficou um pouquinho complicada, não tem problema. Você simplesmente divide a figura em quantas partes forem necessárias. Mas a área corresponde à carga que fluiu naquele intervalo de tempo. Tendo essa carga, eu posso calcular a corrente. Mas no caso aí, a gente teria que calcular a coisa chamada corrente média. Certo? A corrente instantânea, a gente não teria condição de calcular com a matemática que nós temos. Certo? Beleza? E aí, ó. Esse capítulo, ele é muito importantezinho, porque ele pode ser muito bem cobrado. Mas é um capítulo pequeno. Certo? Como é um capítulo pequeno, a gente termina ele hoje. Tem muita parte de gráfico que o Enem gosta de cobrar, tem a parte de aplicação prática do dia a dia que o Enem também gosta de cobrar. Mas a gente vai terminar ele hoje, porque a gente vai rever ele sempre. Todos os capítulos aqui para frente tem corrente. Porque corrente é quem transporta a energia. Certo? Na verdade, a corrente é o portador de energia. O que é que ele faz? Ela vai passar por dentro do gerador, aqueles elétrons vão receber energia. E ao passar pelo celular, ele vai dar energia. Ele fica circulando. Então, todas as questões de circuito daqui para frente vão ter correntes. Então, por ser uma coisa bem ampla, a gente é um capítulo bem restrito. Pelo menos é assim que eu sempre penso. Então, fazendo aqui a questão 4. No circuito eletrônico, foi submetido a um pulso de corrente indicado na figura. Durante esse pulso, a carga que flui no circuito em coulombs é. Ele quer saber qual é a carga. Acabei de dizer, a carga é o quê? Numericamente igual a área. E no caso aqui, a área de quê? É a área de um triângulo. Como é calcular a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. Então a carga aqui vai ser base vezes altura sobre 2.
A base é esse tamanho aqui. Porque a área em questão, eu vou pintar aqui de laranjinha, é a área desse triângulo aqui. Certo? A base então é de 1 A 4. a 4. A base é? 3. Não. Menos 3. Muito bem. 3 vezes 10 a menos 3. Certo? Vamos dar de segundo. E a altura seria isso aqui que eu vou colocar de preto. 4. Que é 4. Bom. Então a área seria 3 vezes 10 a menos 3 vezes 4 Por 2. dividido por 2. 6. Daria 3 vezes 4 12. dividido por 2, 6 vezes 10 a menos 3. Carga pura. Certo? Se você quiser, mas a questão não quer, porque ele pede em coulomb, certo? Mas se não fosse uma questão aberta, eu poderia pedir aqui 10 a menos 3 é a mesma coisa de ser milicoulomb. Certo? Beleza? A chance do aluno errar. Mas ele pediu em coulomb. Então, nada de transformar. Alguma dúvida? Não. Então, letra D. D de dado. Essa era de segunda fase, né? Exatamente. Essa era da segunda fase do federal. Para vocês verem que a segunda fase não era bicho de cabeça também. Professor, quem queria medicina quase fechava a prova de física. Tinha muitos anos que sim. Teve ano na federal, teve um professor de biologia lá de Recife, muito famoso, que fez esse levantamento. Eu não sei se realmente é verdade, porque não fui eu que fiz, mas ele disse que o divisor de águas no curso, na aprovação de medicina foi biologia. Que naquele ano, pelo levantamento que ele fez, todos os alunos que passaram em medicina fecharam física e química. Certo? Então, quem fez a diferença de nota foi biologia. Mas isso não era a época da segunda fase federal, faz tempo isso. Entendeu? Não me lembro, não sei nem se foi verdade. Realmente, é bem capaz de ter sido, porque a prova foi muito fácil, a prova de física. Muito fácil mesmo. Só para dar ideia a vocês, de 16 questões, 7 foi de velocidade média. Ela foi uma prova que Uma mãe. não vale a pena não, uma prova dessa não vale a pena. Uma prova legal é uma prova mediana. Porque ela vai exatamente mostrar quem sabe e quem não sabe. Uma prova difícil demais, uma prova fácil demais, não mede nada. A difícil, ninguém se dá bem. Eu tenho um amigo meu, professor de matemática, que ele saiu da prova de física de 95, desculpa, chorando, certo? Quando pegou o gabarito oficial, ele tinha acertado 16 questões, 2. Se desesperou, porque ele era excelente aluno. E passou. Com 2 questões. Certo? Por quê? Porque a prova de 95, quem quiser ser curioso e tentar fazer, vá lá se divertir. Ela foi considerada a prova de física mais difícil do país, da federal. Acontece. A UPE é rainha de fazer isso, né? A gente tem agora, 2017. Falei aqui no primeiro semestre, vou repetir novamente.
Não peguem a prova de 2017 de física para fazer. Por favor. Tá certo? Não peguem. Vocês vão ficar frustrados. Não peguem, vou ser sincero. O gráfico mostra a variação de corrente e em amperes de um fio em função do tempo. Qual a carga em coulombs que passa por essa secção durante os 4, sacanagem, ó, durante os 4 primeiros segundos. Ele botou um gráfico até 7 segundos, certo? Mas ele só quer até os 4 primeiros. Então, mais uma vez, o que ele quer? Qual é a Área. carga? Se ele quer a carga, ele quer a área. De que figura? Vou vir aqui, ó, até o 4, até o 4, nos 4 primeiros segundos, ó. Que figura é essa? Que eu estou riscando aqui, ó. Trapézio. É um trapézio. Mas dá para dividir um triângulo. Quanto é a base? Se quiser. Quanto é a base maior? 4. 4. Quanto é a base menor? 1. 1. Quanto é a altura? 4. 4. Certo? Beleza? Beleza. Tranquilo? Então seria 4 mais 1. 4 mais 1 vezes 4 Por 2. são 2. Beleza ou não? Beleza. Dá 10. 10. Pula. Terminou a questão. Joia? Eu vou mostrar um negócio aqui a vocês. Fique chateado comigo não, tá bom? Hã? Mostra. Vocês sabem que eu sou super preguiçoso, né? Eu faço assim. Quanto é um quadradinho? É 1 por 1. É 1, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse com esse pedacinho dá 9. Esse com esse pedacinho dá 10. Ó, esse com isso aqui, certo? Vou botar de outra cor. Isso aqui, ó, com isso aqui é um quadrado. E isso aqui, com isso aqui é outro quadrado. Quantos quadrados tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fazia assim. Achava muito fácil. Tá? E a regrinha de chute também. Hã? Dúvida: 5, 10 ou 50 nas abertas da segunda fase de física. Mas não funcionava tanto assim não, né? Aí! Mas não era tanto assim não. Todo ano tinha, professor. Sempre tinha, mas não era sempre não. Não, toda prova tinha pelo menos uma. Se você fizesse a prova de física todinha que não tivesse, tinha um 5, um 10 ou um 50. Era difícil. 25 também. 25 também, alguma coisa você fez errado. E aí, só botei 2 questões de gráfico? Foi. Então vamos entender A próxima a densidade. densidade do chá. Primeiro, isso vale para várias situações, e aí vale a pena eu falar para vocês, que é o seguinte.
A palavra densidade vai aparecer para vocês em diversas situações agora no segundo semestre, no módulo 2. Vai aparecer em mecânica, vai aparecer agora, apareceu agora, e vai aparecer mais à frente, quando a gente falar em distribuição de carga no condutor, que é a densidade superficial do carro. Entra na parte de fluido também, que a gente vai trabalhar na densidade também. E vai passar na parte mecânica, na parte de hidrostática, também tem a parte de densidade. E aí também tem uma diferença entre densidade e massa específica, que já é outra esquema. Quando você fala de densidade, é a distribuição de matéria, distribuição de alguma coisa. De matéria, para ser mais exato. No caso, a matéria aí é carga. No caso, a carga aí seria o quê? A quantidade de elétrons. Então, a densidade é a distribuição de carga em um condutor. Como é que calcula essa densidade? Primeiro, essa densidade, você tem que pensar que é uma densidade de corrente. Então, essa corrente está fluindo. E a gente define essa densidade de corrente como sendo a quantidade de carga que está passando com a secção do condutor. Então, na verdade, isso é uma densidade superficial. Certo? Vocês estão muito acostumados em química, a densidade volumétrica, que é com volume. Aqui não, a densidade superficial. Como é que eu calculo a densidade? Eu calculo a densidade fazendo a razão entre a carga que está fluindo e a corrente que está, e a área que está por onde está fluindo. Então já deu para sacar, né? Quanto mais fino o fio for, maior a densidade de carga, de corrente naquele fio. É por isso que quando a gente vai fazer uma instalação elétrica, a instalação é elétrica, nós usamos um fio compatível com o que a gente vai fazer. Diego deve ter deixado esses fios aqui à mostra para colocar mais acondicionado caso necessário. E realmente seria necessário. Se você pegar aqui um mês de setembro, outubro, se essa sala estiver lotada, talvez 4 ar-condicionados não seja o suficiente. Só tem 2. Mas tem 4 lugares. Correto? Então, quanto maior a carga, maior tem que ser a abertura. Por quê? Porque maior seria a densidade, menor seria a densidade de carga, de corrente. Então, é só chegar e pegar a corrente e dividir pela água. Ser honesto com vocês, a gente não vai ter muita aplicação disso aqui não. O que vai ter aplicação é exatamente o princípio da conservação de carga. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, ó. Se um fio condutor eu emendar um fio mais fino ou mais grosso, mudar a área, a densidade de corrente vai mudar. É óbvio, né? Mas a corrente continua sendo a mesma. Certo? Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque não pode acontecer de vir 100 mil elétrons aqui e passar para o outro lado 101. Onde é que veio esse 1 a mais? Surgiu do nada? Então não tem como. A corrente vai chegar na emenda, essa é a corrente que vai passar pela emenda. Então, se eu emendar 2 fios, a corrente é a mesma dos 2 fios. Isso a gente vai usar lá na frente. E aí tem mais uma consequência ainda maior, que é essa daqui, ó. Certo? Se eu tiver aqui uma emenda de vários fios, certo? Eu emendei aqui vários fios, ó. Eu juntei aqui vários fios. O que é que vai acontecer? A carga, a corrente que chega, vai ser sempre igual à corrente que sai. Agora, por favor, quando você pensa em dividir, não é obrigatoriamente dividir em partes iguais. Vamos supor que eu fiz aqui uma ligação, peguei um fio e saí distribuindo várias correntes para ligar essas lâmpadas.
Só que eu botei um fio 5 lâmpadas, no outro fio 4 lâmpadas. Vai passar a mesma corrente? Não. No fio de 5 vai passar mais corrente para mudar a corrente. Correto? Então a corrente que chega é igual a corrente que sai. Se vocês quiserem, eu coloquei 2 questões bem bobinhas aí, só para explicar. Desculpa, mas só para explicar. E ainda estou com medo de ter errado alguma coisa aqui. Certo? Mas é boba mesmo. Sim. Mas é só para explicar, porque a gente vai usar isso lá na frente. A corrente que chega é igual a corrente que sai. Beleza? E aí, ó, o que é que vai acontecer? Vamos mostrar. Não fiquem chateados comigo, é isso mesmo que vocês estão imaginando. Eu tenho aí, eu quero calcular 2 correntes, correto? O que é que eu vou fazer? A corrente que chega é igual a corrente que sai. Então, ó, eu tenho aqui uma emenda, que nós chamamos na física de nó, que é o ponto M. No ponto M estão emendados 3 fios. De acordo com as setinhas, a corrente 1 está chegando. A corrente 3 e a 2 estão saindo. Então, de acordo com o que eu acabei de explicar a vocês, na questão E6, a corrente que chega é igual à corrente que sai. Está chegando quando? 12. Correto? Então tem que sair quanto? 12. Por 3 sai 8. Por 2 vai sair quanto? 4. Se não quiser fazer conta, dá para fazer de cabeça. Chegou 12, tem que sair 12. Se por um lado sai 8, do outro lado sai o quê? 4. Que resta 4. E é isso mesmo. Certo? Só que você não tem que fazer isso nos circuitos. Isso aqui que eu acabei de aplicar tem um nome. Só que eu vou dizer o nome mais fácil, tá bom? Leia os nomes. Nome mais difícil. Primeira lei de Kirchhoff. E que eu vou repetir lá na frente, no último capítulo da eletromagnética. Joia? A gente vai usar até lá. Então, chamado lei dos nós. No nó, a corrente que chega é sempre igual à corrente que sai. E o ponto N? Setinha? Chegando. Setinha? Chegando. Setinha? Saindo. Então, essa chegou, essa saiu. Então, pela regra, o que chega tem que ser igual ao que sai. Chegou 8. Mais 2. Chegou 2. Chegou 10. Então tem que sair 10. 10. Por quê? Porque pela regra, I3 mais I4 tem que ser igual a I5. Então, 8 mais 2 tem que ser igual a I5. I5 igual a 10 amperes. Certo? Alguma dúvida? Não. Yes. No diagrama elétrico de uma residência estão representados um chuveiro, um televisor, uma lâmpada e uma coisa que a gente não estudou ainda, mas já está aí nessa questão, um amperímetro. Certo? O que é que vocês acham que é amperímetro? Divida a palavra. Ampere, corrente.
medida. Então, medir corrente. É um equipamento que mede corrente. Eu vou falar mais sobre ele lá na frente. Por enquanto, só precisa dizer que vai medir a corrente. A intensidade da corrente na lâmpada é de 1,2. Eu vou anotar isso aqui. A corrente na lâmpada, questão 7, é 7. A corrente na lâmpada é 1,2 ampere. No televisor, 2,4 ampere. O amperímetro ideal foi inserido no circuito com a finalidade de medir a intensidade da corrente I. Ele quer saber quem é a corrente I. Certo? O circuito é isso. Ele quer saber quem é a corrente I. Professor, pode ficar mais fácil de ver botando 1,2 e 2,4 ali também. Mas tem aqui. Eu quero saber a pergunta. Deixa eu subir um pouquinho. Deixa eu fazer um desenho aqui. Está no menos? Deixa eu dar um menos aqui. Então isso aqui é 1,2 e aqui é 2,4. Só que essas correntes só existem se os equipamentos estiverem ligados. Se não estiverem ligados, é como se o equipamento não existisse o circuito. A corrente passaria direto, por outro sentido. Certo? Não passaria, porque está desligado. Não, mas eu estou dizendo que passaria por onde estivesse ligado, no caso. É, só por onde está ligado. Por onde está desligado, está interrompido o circuito. É como se tivesse o resistorzinho, aquela chave aberta. Se tivesse uma chave aberta. Ó, ele quer saber qual é a indicação do perímetro quando o chuveiro estiver desligado, mas o televisor e a lâmpada ligada. Cara, se o chuveiro estiver desligado ou ligado, não interessa, porque está passando direto aqui, não está passando no perímetro. Correto? Mas interessa aqui, ó. Televisão e lâmpada ligada. Então estão os dois ligados. Mas, professor, a corrente toda não estaria vindo dali. Mas ele quer uma indicação do perímetro. Aí no caso só seria os 3,6. Não precisaria considerar os 13 que estaria vindo. Não. Mas com o chuveiro desligado, eu não teria, a corrente não passaria direto ao invés de ser deslocada para o chuveiro. Não vai ser essa situação, porque é por chave, cara. Seria por chave. É, tudo é por chave. Quando está desligado, é como se você tivesse aqui uma chavezinha aberta. Mas no caso, a corrente, ela não deveria a continuar... corrente que alimenta, aqui é a fase, aqui é o neutro. Certo. Todos os equipamentos estão ligados à fase e neutro. Veja que eles começam na fase e terminam no neutro. Beleza ou não? Beleza. Então, são independentes, funcionam de forma independente. Como deve ser. Na nossa casa, todos os equipamentos funcionam de forma independente. Se você liga um chuveiro e a luz baixa de tensão, tem alguma ligação errada na sua casa. Certo. Beleza? Tranquilo? Uhum. Tem alguma coisa feita errada. Não pode ser acontecer isso. Então, nesse Que caso... acontece em algumas casas. Eu sei que acontece. Você liga o chuveiro, a luz diminui. Tem alguma coisa errada. Tem ligação mal feita. Se a ligação for bem feita, não é para fazer isso. Então, nesse caso, eu não consideraria todo. Porque, para Não. mim... O amperímetro está ligado aqui, ó. Certo. Ele só vai medir a corrente que está. Então, só vai variar, o valor só vai variar, então, de 1,2... Não interessa isso. Não interessa para lá, não. É. Isso é, se os dois estiverem desligados, Não passa a corrente. corrente é zero. Se os dois estiverem ligados, 3,6. 3,6. A corrente vai ser a soma. Correto? Então a letra A daria 3,6. 6. E a letra B? Qual a indicação se o chuveiro e a lâmpada estiver ligado e o televisor desligado? Como eu disse, o 1,2. chuveiro não me interessa.
Quando eu liguei o televisor, só vai ter a lâmpada. 1.2 então. 1.2. Certo? Esses macetes é que a gente tem que pegar. E o pior, não tem regra. Beleza? Não tem regra. A gente tem que conhecer como funciona o circuito. E aí eu vou fazer o seguinte com vocês. Mais à frente, agora não. Mas mais à frente a gente vai fazer uma aulazinha onde eu vou trazer um simulador para a gente poder construir alguns circuitos. Tipo, responder algumas questões do Enem de forma prática. Escolher umas 2, 3 questões, certo? E fazer uma aula exatamente de mostrar em forma prática, isso é, montar o circuito. Só que vai ser um circuito digital. Eu estou meio perdido de hora. Que horas são? 8h05. Então vamos lá. Eu esqueci meu relógio. Então vamos fazer uma coisa. Vamos pegar algumas questões, certo? Essa primeira é a mesma questão. Só o texto. Só o texto? É, questão diferente. Apesar que essa questão te faltou uma informaçãozinha importante. Não. É 100%. Não tem. Faltou eu dizer que ela está. Eu não quero a corrente, eu só quero a quantidade de elétrons que eu devo fornecer. Certo? Para atingir isso. Ah, Então, por isso não precisaria do tempo. não. Essa não. Vamos tentar fazer? Já vai? Hã? Já? Eu mando hoje o gabarito. Já está pronta, porque eu não paro a aula agora. Beleza? Sim, obrigada. Nada. Foi aí, essa aula aí. Vamos ver se ficou boa ou não, tá certo?